Mas, seja como for, eu aconselho muito a que você visite o site da livraria Eclésia, da editora Eclésia. Por quê? Porque, sinceramente, eu não conheço nenhuma livraria na internet que tenha livros, que seja tão completa em termos de livros sólidos para quem quer realmente seguir a tradição da igreja. Existem outras livrarias, sim, mas é que essas livrarias, elas geralmente publicam livros da sua própria linha editorial, né? Então, cada uma publica com os livros principalmente das suas publicações, da sua editora. A Eclésia não. A Eclésia, ela fez uma garimpagem, uma pesquisa, né, de livros de autores sólidos, católicos, não hereges, né, mas coisas que sejam realmente boas para a sua formação. Então, aconselho você que quer carne, né, para os seus dentes, para você realmente se alimentar com o conhecimento, que você então participe dessa divulgação, apostolado, né? O apostolado da boa imprensa. Que você conheça aqueles títulos que estão lá e adquira com a editora Eclésia aquilo que são esses livros que eu, pelo menos assim, o catálogo, daquilo que eu conheço, o catálogo, ele é impecável, não tem nada que você possa dizer, não, esse autor é duvidoso, é heterodoxo, né? Me parece um catálogo muito bem escolhido e eu aconselho realmente. Pois bem, então, nosso tempo de exposição era esse. Gostaria agora de abrir para a possibilidade de perguntas para os nossos participantes, né, que estão aí cadastrados e que estão fazendo suas perguntas. Então vamos à primeira pergunta. A Beatriz Moura, ela pergunta o que significa santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Nosso Deus não é o Deus do Universo, e sim o Deus Criador do Universo. Faz sentido? Bom, veja só, Beatriz, o que acontece é o seguinte: no original latino, né, nós não temos nada de universo, né? O que tem lá é o santo, como ele é recitado na missa. Essa primeira frase, ela é tirada de uma visão do profeta Isaías, se não me engano, no capítulo 6 do profeta Isaías, em que o profeta vê os serafins diante de Deus, dizendo santo, 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 e o texto original em hebraico, e portanto o latim copia o hebraico, né? O nosso texto oficial do missal diz: Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Deus Sabaoth. O que quer dizer Deus Sabaoth? Né? Não fala de Deus do Universo, não fala nada de Deus do Universo. Também o povo que falava latim não sabia o que era Sabaoth. São dessas tantas palavras hebraicas, semíticas, que se encontram na nossa liturgia, como o Amém, o Aleluia, Hosana. São palavras que precisam ser explicadas. Assim também, Sabaoth precisa ser explicado. Bem, na visão que os antigos tinham, Deus era Deus também dos exércitos celestes, não é? Então aqui é uma visão angélica, ou seja, o Deus dos exércitos angélicos. Deus está sendo aqui louvado pelos anjos. É interessante que todas as liturgias, também a liturgia latina, mas a liturgia bizantina e as outras liturgias, no momento mais sagrado, no momento em que nós vamos nos preparar para fazer a consagração, a narrativa da ceia, epiclésia, invocação do Espírito Santo e a narrativa da ceia, a igreja lembra dos santos, dos anjos, que os anjos estão conosco e os anjos estão louvando conosco, ajudando o nosso louvor, porque o nosso louvor é muito miserável, mas o louvor que os serafins fazem diante do trono de Deus é certamente impecável. Então,
é o louvor dos anjos aqui. Nós emprestamos a palavra dos anjos. E é por isso que a igreja, no final do prefácio, diz, né? Por isso com os anjos nós cantamos, né? E às vezes alguns prefácios dizem, com os tronos, dominações, principados e potestades, né? Dizemos a uma só voz, santo, santo, santo. Então com os anjos nós dizemos a uma só voz, santo, santo, santo. Então é isso que quer dizer Deus do universo. Na verdade não é Deus do universo, né? É uma interpretação que o tradutor fez. Não sei como é que vão traduzir isso na terceira edição do Missal. O Papa João Paulo II pediu que se fizesse uma revisão profunda dessa tradução portuguesa, não só do português, mas de todas as outras línguas, para que nas próximas edições a coisa fosse mais fiel ao original em língua latina. Então, vamos ver o que é que vai sair do Santo, 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 Senhor Deus Sabaoth, que é como é que eles vão interpretar isso daí. Próxima pergunta. Então, Thales Maciel. A missa orientada pode ser celebrada com o rito de Paulo VI, ou seja, celebrar a missa de frente para Deus, mas com o missal de Paulo VI em língua vernácula, etc.? Muito bem, Thales, veja só. Aqui vamos esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando. O que é missa orientada, né? Na linguagem popular, essa missa orientada recebeu o apelido de missa de costas para o povo. Essa palavra é inadequada, não é de costas para o povo. É uma missa onde tanto o sacerdote como o povo estão olhando numa só direção. Estão orientados para Deus, não é? E o Papa Bento XVI tem insistido muito que esta deveria ser a posição que nós deveríamos adotar na Santa Missa. O que acontece é o seguinte, infelizmente, atenção, aqui eu tenho que ser honesto, né? Tenho que colocar para vocês a coisa como ela é. Infelizmente, na instrução geral do Missal Romano de 2002, o cardeal Ratzinger estava lá, ele era membro da congregação para o culto divino, era prefeito, o cardeal Jorge Medina, Esteves Medina, ele era o prefeito. Os cardeais votaram um texto que diz que se deve preferir a missa voltada para o povo. Não é? É o texto que está na instrução geral do Missal Romano atual. E que, na verdade, a missa orientada, a missa voltada para Deus, ou seja, de costas para o povo, voltada para Deus, ela é permitida. Mas deve-se preferir a posição voltada para o povo. Isso, infelizmente, né, no apagar das luzes do pontificado de João Paulo II, veja só, durante todo o tempo do missal de Paulo VI, desde 68 até 2002, a missa do missal de Paulo VI, ela era uma missa feita para ser indiferente, tanto de frente para o povo, como voltada para Deus. A missa era possível e as duas coisas estavam no mesmo nível. Agora, com o missal de 2002, continua sendo possível. A missa orientada continua sendo possível. Mas, infelizmente, né, a instrução geral diz que ela deve ser preferida. A missa voltada para o povo. Isso daqui, na verdade, Ratzinger foi voto vencido nisto. E terminou sendo aprovado assim no missal de 2002. Isso faz parte de uma das tantas reformas da reforma que o Papa Bento XVI gostaria de fazer. Ou seja, o Papa Bento XVI, ele realmente acha que é um absurdo nós ficarmos insistindo nessa realidade de missa voltada para o povo, porque a missa voltada para o povo faz com que o padre esteja no centro, né? Quando é Deus que deve estar no centro. Então, para não criar um conflito a mais, então, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, o cardeal Ratzinger nos aconselha então uma solução mediana. Então, ao invés de fazermos a missa orientada, para o povo não sofrer mais uma
transformação assim repentina, vamos fazer o seguinte: o padre celebra a missa e coloque a cruz no centro do altar. Então, tanto a cruz processional pode ser postada, colocada ali na frente do padre, no centro do altar, para que ele celebre a missa olhando para a cruz, como a cruz do altar pode estar em cima do altar, no centro. Você vai dizer, mas dificulta a visão do povo. Bom, é essa a ideia. A ideia é exatamente essa, que o povo veja que o padre não está falando com o povo, está falando com Deus. Por quê? Porque a missa voltada para o povo, ela cria um equívoco psicológico. A pessoa fica com a impressão de que o padre está falando com ela. Enquanto a missa orientada, ela é clara, é evidente. O padre não está falando com o povo. O padre está falando com Deus. E aqui, vejam só, nós que somos tão democráticos, nós que gostamos de igualdade, né? Aqui é uma das coisas interessantes. Aqui o Papa Bento XVI está tirando o padre do centro e colocando o padre na mesma posição do povo. Ou seja, o padre junto com o povo, né, se dirige a Deus, porque Deus é o centro.